Fala rapaziada, mais uma vez, professor Rafael Marques na área, vamos concluir esse assunto de sistema imune e hoje vamos conversar um pouco sobre memória imunológica, soro, vacina, chega junto, vamos nessa! Moçada, sobre memória imunológica, o que a gente vai comentar? Que são aquele batalhão de células e linfócitos B que você adquiriu no primeiro contato e que eles permanecem vivos nos seus linfonodos. De repente, quando você tiver uma segunda infecção, você não vai passar por todo aquele processo lá, moçada, de clonagem, divisão celular, que tanto demora. Você já vai ter aquele batalhão e eles já rapidamente irão responder ao estímulo do antígeno, que será eliminado tão rapidamente que ele nem vai conseguir lá provocar nenhum sintoma no seu organismo, tá? Bom, para a gente conseguir conversar melhor um pouco sobre isso, vamos comentar aqui, moçada, que a quantidade relativa de anticorpo no soro é chamada de título de anticorpo. Então, quando a gente passa pelo primeiro contato, a gente tem a resposta imune primária, onde haverá o aparecimento de alguns tipos de anticorpos, principalmente IgM e IgG. Eles são bem característicos do primeiro contato, né? Esse gráfico aqui, ele mostra, moçada, a concentração lá do título, né? Na verdade, o título de anticorpo no sangue, representado em dias. Então, deixa eu dar uma aproximada aqui para a gente ver mais gostoso. Olha só que legal. No dia 0 foi o dia da exposição inicial do antígeno. Olha quantos dias eu levei para produzir os anticorpos. Gente, isso acontece porque a resposta imune primária ela é muito lenta, né? A primeira vez que você entra em contato com o antígeno, você tem toda aquela seleção, divisão celular, até que em um determinado momento você consegue finalmente produzir os anticorpos e eliminar aquele parasita. Eu sei que muito tempo depois, moçada, você sofreu uma segunda exposição com o mesmo antígeno. Olha a diferença. A segunda exposição ela é muito mais rápida, ela é muito mais intensa, porque ela é mediada pelas células de memória que você já adquiriu no primeiro contato. Então aqui você vai ter uma produção altíssima de anticorpos, principalmente de IgG, o que vai acabar eliminando lá, auxiliando a eliminação desse parasita da forma incrivelmente rápida, né? Bom, então o contato subsequente, esse que a gente acabou de ver aqui do lado, ele é chamado de resposta imune secundária, onde você tem o título de anticorpo bastante elevado. Isso caracteriza, portanto, a resposta secundária ou resposta de memória. Você vai ter prevalência lá de imunoglobulinas da classe G, tá? Bom, pegando esse princípio, a gente começa a conversar sobre os tipos de imunidade adaptativa. A primeira delas é chamada de imunidade ativa natural. Quero te lembrar o seguinte, imunidade ativa é aquela que você trabalha para produzir anticorpos. E natural é porque você entrou em contato com o antígeno naturalmente e isso induziu a formação lá dos seus anticorpos. Então, é uma imunidade que gera memória, portanto, imunidade de longa duração. Então, na imunidade adaptativa, a gente vai ter aquelas que são adquiridas naturalmente e de forma ativa. De forma ativa, os antígenos penetram naturalmente no organismo e induz a produção de anticorpos e a formação dos linfócitos B especializados. Legal, moçada? Um exemplo disso lá, entrar em contato com o antígeno lá naturalmente. Bom, agora falando sobre a imunidade ativa artificial, né? Então eu vou aqui, ó, imunidade ativa, a imunidade artificial do tipo ativa. Aqui eu tenho uma exposição aos antígenos de forma artificial, né? Por meio das vacinas, aquilo que também gera memória no nosso corpinho, né? Então aqui a gente tem, ó, imunidade, moçada, artificial, ativa, onde os antígenos são introduzidos em vacinas, né? O organismo produz anticorpos e linfócitos lá especializados. O resultado é o mesmo, a diferença é a forma pela qual você entrou em contato com os antígenos, tá? Imunidade passiva é aquela que você recebe o anticorpo pronto, você não trabalhou para produzir os anticorpos. Então, existe a passiva natural, onde você recebe os anticorpos por transferência lá através da placenta ou até mesmo através da amamentação. É um tipo de imunidade que dura um prazo curto porque você não aprendeu a produzir os anticorpos, você não formou, moçada, memória imune. Então eu tenho
a imunidade é adquirida naturalmente, de forma passiva. Os anticorpos passam da mãe para o feto via placenta ou para o bebê através do leite materno, tá? Bom, por último, imunidade passiva, mais uma vez, só que dessa vez artificial, onde eu vou adquirir as imunoglobulinas por meio de um soro, né? O famoso soro aqui na brincadeira, imunidade artificial, passiva, recebo anticorpos pré-formados no soro lá do sistema imune, que foram lá, moçada, introduzidos por uma injeçãozinha. Legal, moçada? Bom, sobre a nossa querida vacina, a gente comenta sobre o pai da vacina, que é o Edward Jenner, que ele desenvolveu uma prática moderna de vacinação quando inoculou pessoas com vírus da varíola bovina, para protegê-las contra a varíola humana. Essa história é bem interessante. O que acontece é que o Jenner, ele foi um médico italiano e ele pesquisou bastante sobre a varíola e viu que existia a versão bovina e a versão humana. Os humanos, quando entravam em contato com o vírus da varíola bovina, desenvolviam sintomas bem brandos, mas ele percebeu que após esse contato com o vírus da varíola bovina, os seres humanos não apresentavam mais sintomas da varíola humana. Então, olha a grande ideia do cara, ele teve a ideia de pegar a secreção de teta da vaca, contaminada com o vírus da varíola bovina, e inocular esse vírus na população. Porque, segundo ele, o que aconteceria? As pessoas iriam contrair o vírus da vaca, iriam desenvolver os sintomas da varíola bovina, que é muito na paz, de boas, e não iriam desenvolver os sintomas da varíola humana. E foi justamente isso que aconteceu. Ele inoculou no seu filho o vírus da varíola bovina. O filho adoeceu, ficou com os sintomas da varíola bovina, mas meses depois ele inoculou o vírus da varíola humana. Adivinha, moçada? A criança não adoeceu. Então, isso se tornou uma revolução na época, né? O remédio da vaquinha, o remédio da vaquinha, o remédio da vaquinha, Vatinha, 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 oh meu Deus do céu. E até hoje você tem lá, moçada, a vacina como um método profilático, um método de prevenção de doenças incrível, e que deve ser administrado nas crianças para que elas não fiquem expostas a parasitas perigosos, como o vírus do sarampo, o vírus da catapora e tantos outros vírus, moçada, que podem lá comprometer a saúde dos nossos tchutchuquinhos. Valeu, fifinhos? Então, se a gente pudesse definir vacina, definiria como uma suspensão de organismos ou frações deles usada para induzir a imunidade. Falou, moçada? Olha só, gente, foi uma grande honra trabalhar com vocês. Um grande abraço e até a próxima. Falou!